Fala, artista! Chegamos ao 14º episódio do E Seu Viver de Arte, um podcast 100% brasiliense, 100% dedicado a desvendar as trilhas do empreendedorismo artístico-cultural. Meu nome é Carla Raposo, eu sou host aqui no podcast e também sou cofundadora do Bando de Borboletas Produções. É um prazer enorme ter vocês aqui comigo. O nosso episódio de hoje a gente vai falar sobre organização financeira. Será que dá para ter organização financeira mesmo tendo as entradas meio variáveis, tendo uma carreira meio instável? Será que dá? Eu trouxe uma convidada muito especial para falar sobre isso hoje. Mas antes da gente entrar no nosso tema e eu apresentar para vocês minha convidada, eu queria agradecer o Sidney Campos, produtor audiovisual, que está recebendo a gente aqui no estúdio dele, na 215 Norte, aqui em Brasília. E as meninas do Bando de Borboleta, claro, que estão fazendo com que esse episódio seja lindo aqui nos bastidores. Tá bom? Então, vamos ao que interessa. Vou chamar minha convidada e solta a vinheta. Então vamos ao que interessa. A nossa convidada de hoje é Rafaela Aires. Ela é consultora financeira, é assessora de investimentos há 12 anos, tem 12 anos de experiência na área de finanças, formação em gestão financeira, MBA em tributação fiscal, controladoria financeira, compliance, planejamento estratégico e mercado de capitais. Ela tem a missão de levar qualidade de vida através das finanças, promovendo educação financeira para empresas, pessoas e profissionais autônomos. Muito bem-vinda, Rafa. Obrigada por você ter aceitado meu convite, viu? Eu que agradeço. Achei muito legal você ter vindo. Achei muito bacana assim, o conteúdo que você tem desenvolvido no seu Instagram e tudo. Eu acho que vai dar um super match. Mas eu sempre gosto de começar pela história, o que... Eu acho que as histórias é que conectam as coisas, né? Então eu quero saber a sua história. E aí, como é que é? De onde você veio? O que você faz? Me conta a sua história. A minha história... eu gosto de me descrever como uma ex-compradora compulsiva. Porque gastadora mesmo, do tipo de cartão estourado e tudo mais. Eu... sempre trabalhei na área de finanças, sempre gostei dessa parte, como quem diz, né? Quem não gosta de trabalhar com dinheiro. Mas atualmente, igual eu abri a empresa, tem 2 anos. E foi assim, um divisor de águas mesmo. Sempre ouvi das empresas que eu trabalhava, dos chefes, o pessoal sempre falava assim: Rafa, você, casa de ferreiro, espeta de pau. Porque você, para lidar com o dinheiro dos outros, você para poder trabalhar e desenvolver, sensacional, mas a sua vida pessoal é um desastre. Eu sempre escutei isso, mas nunca tinha, como se diz, me abalado. E aí, há mais ou menos uns 2 anos, eu decidi virar essa chave. Decidi descobrir por que o dinheiro não parava na minha mão. Então eu falava, mas eu consigo fazer, graças a Deus, tenho um bom histórico, consegui aí levantar grandes empresas, desenvolver um bom trabalho. E aí eu falei, não, tá na hora de fazer para mim, porque chegou um momento que o chefe já estava bem estruturado, a empresa já estava na 3ª filial. A gente triplicou o faturamento da empresa, crescemos bastante. Eu cuidava de 2 lojas quando ele foi para comprar a 3ª, então eu lidava ali com quase 60 funcionários. E eu falei, não, essa conta não tá fechando. E aí foi aonde eu falei, não, eu cheguei em casa, conversei com meu marido, falei, olha, tô cansada, eu quero comer bem, eu quero ter um carro que não vai para oficina todo mês, eu quero uma qualidade de vida que eu não estou me proporcionando nesse momento. Eu já ajudei muita gente a ganhar dinheiro, já ajudei muita gente a se organizar e não fiz nada para mim. Aí meu marido, assim, graças a Deus, embarca nas minhas ideias. Foi aonde ele falou, não,
tá na hora mesmo de você fazer alguma coisa para você e vamos que a gente vai se alinhando. Então, primeira coisa que eu fiz, eu tirei meio que 2 meses sabáticos para mim. Eu falei, eu vou ficar parada, eu vou tirar um tempo para mim, porque desde que eu me entendo por profissional na área de trabalho e tal, no mercado, eu nunca tinha tirado um tempo para mim. Eu nunca tirava 30 dias de férias, eu não me dava um tempo, eu não fazia check-up de saúde. Eu fui fazer nesses 2 meses mesmo, eu falei, não, vou fazer um check-up para ver, porque eu falei, tem que ter um propósito nessa história aqui. E aí foi onde eu comecei a pesquisar sobre o dinheiro. E comecei a testar em mim, a ser a minha própria cobaia, né? Para praticar, porque a minha vida financeira é totalmente uma bagunça. Para você entender um pouco da ironia, eu ajudava os funcionários, os vendedores, a se organizarem para eles me emprestar dinheiro. Eu falo isso. Menina, que curioso isso. Eu ajudava eles a se organizarem para eles me emprestar dinheiro. E aí todos eles falavam, Rafaela, não é possível. Teve um que, Rafa, eu vou trocar de carro. Aí eu falei, tá. Aí ele, não é tá. O que eu faço? Como é que eu vou me organizar? Aí eu comecei a fazer umas perguntas, trabalhava junto comigo. E aí ele falou, vamos comigo lá, que se aprovar, você vai ter que me ajudar. Eu falei, vamos. Quando a gente chegou lá, aí isso no caminho eu fazendo as perguntas para ele, como é que estava a vida financeira dele, os boletos e tal. Quando chegou na porta, assim, para ele comprar, para ele escolher o carro, aí eu falei, coloquei alguns pontos para ele, ele falou, não, para mim tá tranquilo. Eu falei, então compra o carro. Aí ele falou assim, você acha que vai dar certo? Eu falei, bom, eu sou o financeiro da empresa, basicamente eu conheço todas as suas receitas. Então, baseado nas suas receitas, eu já calculei aqui uma projeção do seu salário menor que você vai receber. Você vai dar conta tranquilo, pode ir. Aí ele pegou e trocou de carro. Aí ele falava, Rafa, mas por que você não faz isso com você? Aí eu, tá bom, tá tranquilo. Tipo, não preciso Minha vida tá boa. Na hora que o calo apertar, eu me viro. E aí chegou um dia que o calo apertou. Eu vi meu chefe trocando de carro 3 vezes, dando um carro para a esposa, a empresa crescendo, as coisas desenvolvendo. E aí tive um problema no carro. Assim, nunca tive problema, meus patrões sempre me ajudaram muito. Não, vou fazer um vale aqui para você e aí você vai me pagando. E eu falei, mas até quando eu vou ficar fazendo vale? Até quando eu vou ajudar as pessoas e vou continuar parada? Eu falei, não, amor, eu quero programar uma viagem, quero curtir, eu quero aproveitar mesmo minha família, que eu gosto. Finais de semana, são dias que eu tiro para mim e para ele. E eu falei, não, chega. Eu falei, agora o calo apertou. Já deu, tô vendo um monte de gente aí crescendo, fazendo as coisas. Eu falei, tá na hora de fazer para mim. Aí foi onde eu comecei minha pós-graduação, aprofundei alguns cursos, comecei a pesquisar o que as pessoas que têm dinheiro faz que eu não estava fazendo e fui descobrindo aos poucos o porquê que o dinheiro não me odiava, né? Porque não parava na minha mão de jeito nenhum. E, assim, eu sempre priorizei minha família. Então, por isso que quando eu decidi mesmo abrir a empresa, eu coloquei como uma qualidade de vida. Porque o dinheiro, ele afeta tudo. Emocional, casamento, profissional, todas as áreas da sua vida. E eu falei, poxa, mas uma coisa assim, simples, mas que desestrutura a gente. Porque você vê aí, né, infelizmente, tem pessoas que chegam a se matar por conta de dívida. Tem muitas situações bem complicadas. E aí eu falei, não, eu não vou deixar o dinheiro me controlar mais, não. Vou ter que parar, tomar um pouco de vergonha mesmo. Foi, igual eu falo, uma virada de chave. E descobri o que eu estava fazendo de errado. Aí, graças a Deus, foi a melhor decisão. Me arrependo de não ter feito antes.
que eu acho que eu deveria ter feito, poderia, né, ter feito antes. Mas eu acho que tudo está no tempo certo. Aí abri a empresa e tenho buscado priorizar essa parte. Levar uma qualidade de vida, uma leveza para mexer com dinheiro. Porque a gente fala de dinheiro, as pessoas já ficam... Ai, meu Deus, o que eu faço? E aí, hoje eu já tento levar de uma forma mais leve, explicar para a pessoa que não é nem um bicho de 7 cabeças, que dá certo comigo, que eu achei que eu não tinha, assim, que ia dar um pouco de trabalho. E tô aí, graças a Deus. Fiz as pazes com a minha vida financeira. Que coisa boa, que bacana, que história interessante essa. Então você é seu avatar transformado, como dizem eu tive que... Como dizem aí no marketing. Como se diz, para eu oferecer alguma coisa, eu sempre fui muito sistemática. Eu não indico o que eu não conheço, eu não falo assim nada sobre o que eu não sei. Então eu falei, para eu explicar, por mais que o meu currículo profissional seja bom, eu tenho boas referências, eu falei, as pessoas agora precisam conhecer o pessoal da Rafaela, porque o profissional, eu saí da empresa 10 horas da manhã, 1 hora da tarde, meu telefone estava tocando. Fiquei sabendo que você saiu, dá uma passada aqui. O que você vai fazer? E aí eu falei, não, eu vou tirar um tempo para mim. Aí aquela pressão de, seu nome daqui a pouco vai sair da roda, e aí você não vai conseguir arrumar trabalho. Eu falei, não, mas essa não está sendo minha preocupação. Fiz o meu check-up, que eu ainda brinquei, a médica falou, tem quanto tempo que você não faz os exames? Eu brinco para todos os clientes que eu chego, eu falo, olha, eu cheguei na médica e falei, olha, se eu tô viva, eu acho que é porque eu tenho algum propósito, porque para falar que eu fiz check-up, que eu fui cuidar da minha saúde, eu nunca cuidei. Nunca fiz exame de sangue, nunca tinha feito nada. A médica, mas você sabe que tem aquele negócio, né, de 6 meses. Eu falei, todo mundo sabe, mas ninguém pratica. E aí, como se diz, nesses 2 anos eu já empolguei, já fiz umas 3, 4 vezes já tô agendando o próximo. Mas esse é o melhor investimento, né? Na sua saúde. É uma das descobertas, né? Que ou você prioriza a sua saúde ou nada vai pra frente. Mesmo porque dessa depende de todos os outros investimentos, né? Vai adiantar, como se diz, a gente vai ter dinheiro, mas não tem saúde. É um pouco da ironia que muitas pessoas não param pra pensar. Sim. Eu tenho dinheiro, eu corro atrás, eu trabalho, mas aí você vai olhar a saúde mesmo. E quando eu falo saúde, eu gosto de priorizar todas as áreas. Eu sempre atendo, né, bem diversificado meu público, minha clientela, mas eu falo, olha, independente de religião, saúde é saúde espiritual, é saúde mental, é saúde física, é financeiro, é profissional, é tudo. Você tem que olhar para todos os lados, porque a gente fala saúde, aí fala, não, eu vou cuidar só do meu corpo, mas tem a mente, tem a questão do financeiro, do bolso mesmo, tem a questão da família, porque se você não tiver um apoio também, de nada vai adiantar. Então tem todo uma estrutura para você ser realmente saudável, para você ter realmente uma qualidade de vida. Não é só o dinheiro. É sistêmico, né? É sistêmico. E aí foi onde eu comecei a aprofundar. Não posso aprofundar muito, porque, querendo ou não, as pessoas que mexem que querem, né, a vida financeira transformada, é aquele corte rápido, né, e prático. Então, mas eu sempre procuro cuidar e falo, né, indico para as pessoas parte emocional, o mental, porque a mente, eu sou uma completamente amante, né, da mente humana, porque eu acho que é uma máquina perfeita. Sim. Então, eu gosto sempre de estar buscando, né, esse aprofundamento em relação à mente humana, porque senão não faz muito sentido. Bacana. Legal. Deixa eu te falar. Eu tava vendo o seu Instagram e você colocou lá, fez um post lá sobre mitos, né? Como 5 mitos sobre o dinheiro que as pessoas praticam sem ver. Como é isso? Eu achei isso bem interessante, assim, porque às vezes, principalmente com relação a dinheiro, né? A gente acha que tá indo por um caminho, mas na verdade tá indo por outro, acha que, né? Então, assim, essa coisa do que você faz sem ver
é o que pega na história, né? Então, me fala um pouco mais sobre esses mitos aí. Eu gosto de colocar, sempre que eu vou começar uma consultoria, sempre que eu estou conversando com algum cliente, eu gosto de explicar que a gente tem certas manias, certos mitos. Por isso que eu falo em relação à mente. É involuntário. É a mesma coisa, eu faço aquele mesmo percurso todos os dias, meu carro vai no automático. Porque eu já estou acostumada com aquilo ali todos os dias. Eu tenho um costume de... Eu quase não vario. Se eu for pedir uma pizza, se eu for almoçar em algum restaurante, é sempre as mesmas coisas. Isso é uma coisa inconsciente minha. E que, às vezes, a gente tem que quebrar essa rotina para poder fazer mesmo a sua cabeça, a sua mentalidade trabalhar diferente. Porque a gente está tão acostumado no automático que, às vezes, você fala assim, não, mas é normal. Quando eu fiz, né, essa questão, principalmente essa postagem em relação aos mitos, é por conta desses hábitos involuntários, que a gente está preocupado com o grande. Você está preocupado, se eu te perguntar aqui, você sabe quanto que você paga de aluguel ou de uma parcela da casa, o cartão de crédito ali, você tem uma média, o mercado, gasolina, o principal. Os grossos que a gente fala, você sabe. Então, se eu falar assim, quanto que você custa por mês? Você vai me falar, Rafa, uma média aí, aluguel, água, luz, telefone, internet, daí uns 2, 3, 4 mil reais. Beleza. Mas e o café? Porque eu praticamente, antes de eu ir para o meu cliente, eu paro na padaria, eu tomo um café. No decorrer do dia, às vezes, não dá tempo de eu almoçar em casa, então, a maioria das vezes eu almoço na rua. Um lanche, passei em frente a uma loja, vou comprar uma blusa, nossa, achei linda, vou comprar uma blusa. E aí, se eu te perguntar, você vai falar assim, não, né, 99% das pessoas não sabem. Não sei quanto que, tipo assim, o aleatório. Mas essa parte conta? Nossa! A parte que escoa, né? É o ralo, né? É o que pega, porque a metáfora que eu sempre coloco é porque o barco afunda é aquele furo pequeno que você não tá enxergando, que você não tá dando atenção. Porque enquanto você tá lá no meio do mar, se estiver vindo a tempestade, a água tá entrando, você tá vendo aquele tanto de água, você entra em desespero. Você fala, meu Deus, que vou afundar. Agora, e aqueles furinhos pequenininhos que vai passando despercebido ali, você fala, não tem nada a ver. Não, mas... Isso aqui não dá não, nada. É só um café. Tipo, isso aqui não pesa no bolso. Mas aí, se você for colocar todos os dias, basicamente, se for para eu contar todos os dias o café que eu vou na padaria, é 10, 15 reais. Aí você vai multiplicar os 15 pelos 30 dias. Então, sim, quando você vai anotando, aí você vê que tem uns hábitos que passam despercebido. E os mitos entram nisso daí. É você achar que é normal, não, mas isso aqui tá contabilizado. O cafezinho tá contabilizado, a blusa que eu comprei tá contabilizado. É uma coisa que, uma atitude, né, que as pessoas fazem muito. Vou pegar um empréstimo para pagar minhas dívidas. E é uma coisa que não faz muito sentido, porque você tá destampando um buraco para tampar outro. Então, assim, você está tampando só com a peneira. Você vai pegar um empréstimo, você vai fazer uma dívida para pagar outra dívida, mas não faz sentido. Você só vive com o salário mínimo. Não, o salário mínimo está dando para eu ir me virando. Tá, mas e se acontece alguma coisa? Então, são certos hábitos, certas rotinas que a gente... É só rico que investe, porque eu mexo com essa área de investimento também. Esse é outro mito. Esse é outro... Não, para investir é coisa de gente rica. Não, eu preciso ter muito dinheiro para investir. Poxa, hoje em dia você vai olhar, tem ações aí que... Vou colocar aqui R$5. A partir de R$5 você compra ações, e ações que pagam dividendos. Que o preço do cafezinho. É o preço do cafezinho. Então, vamos supor assim, eu começo... Nossa, Rafa, mas R$5, eu vou comprar uma ação de R$5? Tá, mas você vai olhar ali o histórico... Um exemplo, uma ação boa, você vai receber um dividendo proporcional ali, e aí você fala, nossa, vou ganhar
30 centavos. Nossa, Rafa, pelo amor de Deus, né? Não é nem uma paçoquinha hoje em dia. Mas você não vai comprar só uma. Você vai comprar uma ação hoje de 5, aí você com certeza vai ter mais de R$5. Você fala, não, eu vou comprar 2. Você não comprou a blusinha. Aí eu não comprar a blusa, eu falo, não, mas espera aí. Já deu quantas ações? Já deu 60, tipo assim, você vai colocar na ponta do lápis, entendi, já deu 60 centavos. Aquela ação você recebeu 60. Aí o seu próprio investimento vai te dar a sua blusa que você quer, vai pagar seu café. Então, são mitos que só rico que investe. Quando... Eu escuto muito também. Quando eu me organizar, quando eu ficar rica, eu faço. Ou então, não vou guardar dinheiro porque agora não sobra. Se você for parar para pensar, nunca sobra dinheiro. Que dia que sobra? Não sobra. Você tem que tirar primeiro e depois vai sobrar. Você faz as suas obrigações primeiro, você investe, você pensa na sua saúde, você se organiza para depois você entender esses hábitos. Então, são certos hábitos que a gente tem que, se você for olhar, é um ciclo. Vem de casa. Eu falo porque, por exemplo, na minha casa, meu pai era assim, eu não passo vontade. A gente não teve, né, assim, classe média alta, mas graças a Deus não passamos necessidade. E meu pai, ele era o tipo de pessoa que ele falava, eu não passo vontade, não tem nada melhor do que você comer o que você quer na hora que você quer. E meu pai era meio descontrolado. Então, eu criei esse hábito de não gostar de passar vontade. Tô com vontade de comer um churrasco, poxa, vou comprar e vou assar uma carne e vou comer o churrasco. E querendo ou não, isso é um hábito que não é saudável. Porque por eu não me permitir passar à vontade, eu vou gastando descontroladamente. Aí quando eu vejo, tá lá, de 10 em 10 a fatura chega lá. 4 mil, 7 mil. Então são hábitos, assim, mitos que você traz, às vezes, até da sua rotina familiar, da criação, lá atrás, que quando você vai ver, tá refletindo hoje, você às vezes faz. Com quem que você aprendeu a fazer isso? Aí você fala, é mesmo, né? Por que eu sou descontrolada? Agora, recentemente, eu descobri que meu avô era um investidor e eu não sabia. E meu avô é uma pessoa super controlada. E for olhar o histórico da nossa família é toda descontrolada. Toda, assim, não guarda, não tem esse hábito de ter uma boa relação com o dinheiro. E meu avô é o único, um dos únicos, assim, da família que tem. Então, esse é um indício, né? Olhar para o seu histórico familiar. Sim, por que você faz? Como o dinheiro é tratado em casa, principalmente quando era pequeno. Com certeza. É um indício. Porque você está repetindo, né? Não que todo mundo faz isso, mas o nosso normal é repetir aquilo que a gente foi criado, aquilo que a gente já estava dentro do nosso dia a dia. E é igual você está falando, que as pessoas fazem sem ver. São coisas que as pessoas fazem sem perceber. Por que você não guarda dinheiro? Meu pai não tinha o hábito de guardar dinheiro. Então, por qual motivo que eu vou guardar? Eu nunca vi ninguém guardando. E tem aqueles ditos também, né? Tem uns ditos populares também, né? Tipo, caixão não tem gaveta. Caixão não tem gaveta. Eu brinco muito assim, eu gosto de falar que foi, né, uma das coisas que me pegava, porque eu falava assim, eu vou viver o hoje, caixão não tem gaveta, eu não sei se amanhã eu tô vivo. Aí eu falei, sabe qual que era a ironia? Que no outro dia eu tava viva e endividada. Tô aí, vivona, né? E cheia de dívida. O que as pessoas não pensam é que ninguém dorme com medo de não acordar no dia seguinte. Isso é uma coisa vou colocar aqui um exemplo, 90% da população dorme tendo a certeza de que você vai acordar, mesmo a gente não tendo isso, mas você vai dormir pensando, cara, amanhã eu vou levantar e vou fazer isso, você já tem planos. Você tem aquele hábito de falar assim, o meu objetivo é trocar de carro. Você não vai trocar de carro de um dia para o outro, isso tem um planejamento. Então, esse negócio de você falar assim, eu vou viver o hoje e amanhã, porque amanhã eu não sei se eu tô vivo. Você sabe que você vai estar vivo. Você não planeja, não sei, amanhã eu não vou estar aqui, não. Então, as pessoas têm esse costume de
você mente. Contar a historinha, né? Eu conto a historinha pra mim mesmo. Não sei se eu tô viva, vou gastar hoje. Eu tenho planos. Eu já tenho o meu projeto de 5 anos. No caso, já tem 2 que eu tenho a empresa. Desde o início eu montei. Então, eu falei, num prazo de 5 anos eu quero estar nesse nível. Num prazo de 10 anos eu quero estar nesse nível. Eu já fiz meus planos. Então, como é que eu vou viver e vou falar assim, não sei se eu vou estar viva amanhã. Eu sei que eu vou estar viva, eu tô fazendo plano daqui 10 anos aí. A festinha também, né, da semana que vem tá lá, né? Mas os convites. Vai ter uma festa. Não, pera, eu não sei se eu vou estar viva, eu vou confirmar pra você, não. Ninguém fala isso. Não é? Mas com dinheiro é fácil falar, né? Que coisa. Como se diz, é aquilo que é do meu interesse. O que eu paro para analisar, que é do meu interesse, eu faço. Mas aí, quando acontece o imprevisto, aí você vê a pessoa entrando em desespero. E é onde fala, mas dava pra gente se programar. Dava pra organizar. Então, foi mais ou menos esse ciclo que eu quis quebrar. Porque eu esperava meu carro quebrar pra eu ter que pegar dinheiro emprestado pra arrumar. Mas eu falei, mas e se eu já deixar organizado? Uma reserva pro meu carro, para uma manutenção, eu sei que o pneu tá ruim. Mas ainda vai durar uns meses. Tá, mas daqui uns meses eu vou ter que trocar. Por que eu já não começo a organizar agora? Para quando eu comprar, quando eu tiver que parar para trocar o pneu, entrar com aquele desespero. Nossa, eu tenho que gastar aí 2, 3 mil reais para trocar o pneu do carro e não tem dinheiro. Mas o pneu não desgastou do dia para a noite. Então a gente tem essa displicência com a gente mesmo. E quando eu decidi pesquisar sobre o dinheiro, eu coloquei um formato, por exemplo, que todas as pessoas, a maioria das pessoas que são bem-sucedidas, eles praticam isso. Que é o quê? É família, é saúde, é a família e o trabalho. A saúde, que é aquilo que eu falei. É você colocar aí saúde mental, saúde espiritual, saúde emocional, familiar, financeiro, todos. Você cuidar de você mesmo. Porque a gente tem a mania de cuidar de todo mundo e, não, amanhã eu faço, amanhã eu vou, dá para esperar. Você se coloca em segundo plano. E todos eles se priorizam. Quando eu comecei a pesquisar, eu vi os caras fazem academia, os caras fazem um exercício, têm uma alimentação saudável, eles têm regras para eles, entendeu? Eles priorizam esse cuidado, esse autocuidado. E quando você negligencia, a conta depois sai muito cara. E aí eles têm a parte de priorizar a família, porque não vou dizer todo mundo, mas igual eu falei, quando eu fui fazer a pesquisa, eu falei, não, eu quero entender o que esse cara faz que eu não faço. Você ter um tempo de lazer, você ter amigos, porque é a sua base. Quando você não está bem, você precisa de alguém. Ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Então, essa parte da família, da amizade, você tem que ter a sua rede de apoio para só então você trabalhar. Isso é muito raro, muito difícil, não vou dizer nunca, você vê uma pessoa que faz hora extra, que trabalha em 2, 3 empregos, ficar rico. Não é assim que fica rico. Quanto mais você corre atrás do dinheiro, mais você não vai conseguir alcançar. É um dos livros que eu li, que ele fala que o dinheiro ele é um ótimo servo. Se você aprender a fazer ele trabalhar para você, como um exemplo, investimento, ele multiplica, juros compostos como dizia Albert Einstein, é a 8ª maravilha do mundo. Juros compostos, você fazer seu dinheiro trabalhar para você. Agora, se você trabalhar para o seu dinheiro, ele é um péssimo senhorio. Ele te escraviza da pior forma possível. Porque você trabalha, você não vê o resultado. Você... a queixa principal. Rafa, não sei para onde está indo meu dinheiro. Eu ganho bem, até que é razoável. Tem mês que eu tiro bem, tem mês que não, mas não sei para onde que vai meu dinheiro. Mas... será que realmente a gente não sabe? É só uma questão de prestar atenção em alguns sinais. E aí você priorizar você priorizar a sua família, você começa a entender como que funciona esse fluxo do dinheiro, é automático. Você começa a ganhar dinheiro sem ver.
Eu acho que é uma das partes mais inteligentes que esses caras fazem. É ganhar dinheiro dormindo. Acordou de manhã, tem lá, chegou de manhã, mensagem, caiu tanto na sua conta. Eu acho que isso é a qualidade de vida. É você ter um lazer, você ter saúde e não viver só para trabalhar, por mais que você goste do seu trabalho. Então, é muito involuntário. Aqui a gente está falando, isso que você está falando dos mitos, me fez lembrar de algumas coisas. A gente está falando aqui com artistas, né? Alguns já vivem de arte, outros estão ali ainda se dividindo entre uma atividade ou outra e ainda assim fazendo, já ganhando algum dinheiro com arte. Essa coisa que você falou aí da história do buraco no navio e tal, acontece muito assim, que às vezes o artista tá lá, é isso, às vezes trabalha pra caramba, ganha muito, faz muitas coisas durante aquele mês. Eu tenho mais contato assim com músicos, mas eu acredito que seja a mesma coisa com as outras áreas artísticas. Faz muitas gigs, que eles chamam de gig, né, que é apresentações em bares e tal. Só que quando chega no final fala, mas cadê? Eu não consigo. Às vezes não consegue nem a história do pneu aí. Eu lembrei muito. Às vezes o cara tem o carro, que é um instrumento de trabalho, para quem é músico, dependendo até do instrumento que ele toca. É um instrumento de trabalho para ele, mas ele não consegue manter aquilo ali, porque o dinheiro se vai. Mas aí o que acontece? Ele vai lá no bar, né, sei lá, no restaurante, em algum lugar, e aí de repente ele tem lá um X de consumo. Aí ele vai, além de consumir aquilo, ainda consome mais alguma outra coisa. Então assim, a tocada dele, que era, sei lá, R$500, um músico bem rico, a tocada dele que era R$500, ele sai de lá com a metade, por exemplo. E aí ele sai sem saber para onde que está o dinheiro. Mas para onde está o dinheiro? É esse buraquinho aí que você está falando no navio. Na cabeça dele, ele contabiliza os 500. Exatamente, só que saiu de lá com 250. Com 250. Esse é um erro comum. Eu tô fazendo uma conta assim, né, aleatória, mas acontece bastante da pessoa já, ao invés de ganhar, já gastar, na mesma proporção. E às vezes nem ganhar e já gastou. E aí vai muito também pela emoção, né? Foi lá, nossa, a tocada foi ótima, foi incrível, foi fantástica. Vamos comemorar. Ou não, foi uma droga, não deu tudo errado, o som tava ruim, não sei o quê. Que tristeza. Vamos sei lá, afogar as mágoas. Sei lá, afogar a tristeza. Então, assim, e nisso, isso, a pessoa não vê isso acontecer, assim, a coisa acontece, mas aí depois chega no final do mês, ela fala, gente, mas eu fiz eu trabalhei pra caramba, trabalhei muito, fiz tantas coisas e... assim, você fala assim, eu quero ir pra academia, cuidar da minha saúde e tal, beleza. Quando chega lá, assim, no básico, no geral, você sabe o que você tem que fazer. Você vai fazer ali um aeróbico, uma caminhadinha, uma bicicleta, uma esteira. E aí o professor vai estar ali para estar te orientando. Ele vai falar assim, olha, você faz só tanto tempo, você faz uma musculação e tal, ele vai te orientando. Só que você já sabe o que você tem que fazer. Você quer cuidar da sua saúde, você tem que fazer um exercício físico, se alimentar melhor. Você já sabe. Só que você não faz. Você vai esperar você ter um problema de saúde para falar, não, peraí, deixa eu parar aqui. E as finanças é desse jeito. Por quê? Uma vez, eu gosto assim gosto muito de ler. E aí tem um livro que todo lugar que eu vou, eu sempre comento para todos os meus clientes, eu indico, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. O que ele faz? O rei da Babilônia, ele fala, olha, a Babilônia está falindo, estamos em decadência e eu não quero ser lembrado como um rei que estava numa Babilônia que está nesse desastre todo.
Então, vamos fazer o seguinte, eu vou chamar o homem mais rico da Babilônia, vou pegar 100 mercadores e ele vai ter que ensinar essas pessoas o que ele faz para ele prosperar. E aí eu sento, eu fico imaginando ali aquela cena, 100 mercadores, 100 comerciantes, e ele fala assim, olha, você anota os seus gastos, você tem que saber quanto que você está valendo, e ele começa a dar várias dicas. Levanta ali um abençoado, que sempre tem na roda, né? E ele fala assim, é só isso? Se eu fizer isso aí, eu vou ser rico, igual você. No homem mais rico da Babilônia. E aí, ele fala, não, tem que ter alguma fórmula, alguma coisa. E aí o cara, a Arcade, ele vira e fala assim, você faz só o básico. Não tô mandando fazer nenhuma presepada. Não tô pedindo pra plantar bananeira, não tô pedindo pra você fazer nada. Tô pedindo pra você fazer isso aqui. Você faz? Não. Aí ele falou, então, por qual motivo vai adiantar eu te dar fórmulas mirabolantes? Se o básico, o arroz e feijão, você não quer fazer. E o ser humano, a gente é assim. Você sabe o que você precisa fazer para você se controlar. Mas você espera uma fórmula mágica. Você espera aqueles cursos assim de você espremer mesmo e fazer aquele sacrifício. Mas você consegue fazer isso sem. Então, igual você falou, eu ganhei R$500 na noite, lá tocando e tal, top. Mas eu não contabilizei que antes de eu chegar no local, eu coloquei R$50 de gasolina, eu comi, porque eu não ia chegar lá de estômago vazio, comprei uma roupa, porque, poxa, eu vou me apresentar, eu quero estar elegante, quero estar legal, quero estar bacana. Você gastou antes de você receber. Então, se eu for perguntar, e você vai falar assim, não, mas eu ganhei aqui quase R$10.000 e meu aluguel e tal, é água. Mas cadê os outros? É isso que eu tô falando, é o subconsciente da gente. Prega essas peças. É como se você esquecesse. Vai invisibilizando esses Fica esses tão gastos, natural. Né? Eu preciso de uma roupa para poder ir apresentar, para poder ir fazer alguma coisa. Não, eu tenho que comer antes. Só que aí, eu já tô na rua, eu vou fazer comida em casa, eu tenho que me arrumar para estar lá cedo. Não, eu vou comer na rua mesmo. Então, você já gastou seu dinheiro. O seu salário. Você sabe que você tem água, luz, telefone, aluguel, carro, tem um monte de coisa para pagar. Se for para você fazer a conta, o que é o correto? Você contabilizar ali, eu recebo 4. 3.000 custa as minhas despesas ali fixas, o meu dia a dia. Então, eu tenho R$1.000 para gastar eu só tenho R$1.000. Por que nossa, mas não sobrou dinheiro pro aluguel? Mas como é que não sobrou se você sabe que tem que pagar aquilo ali todo mês? Uhum. Se você já sabe quanto que você recebe, como é que não sobrou? Eu tenho certeza que você não tá trabalhando sem saber quanto que você ganha. Aí a gente entra num problema. Porque quem é artista nem sempre vai saber quanto é que vai chegar. E isso também pode ser uma historinha. É um fato, porque não é uma carreira estável. Claro. Né? Quem vive de arte, assim, quem vende, sei lá, esculturas, né? Não sabe quando é que vai vender uma escultura, ou não sabe, enfim, né? Pode ter outras fontes, né, relacionadas à arte, né? Mas não necessariamente aquilo. Não necessariamente a arte. Então, assim... E aí, dá para fazer aí a pergunta é essa, dá para fazer essa organização que você está falando aí, mesmo com essa estabilidade financeira? Porque essa também é uma historinha que eu escuto bastante, mas não dá para se organizar. Como é que eu vou saber se eu vou fazer 10 shows o mês que vem, ou se eu vou fazer só 5, ou se eu vou fazer só 10? Como é que lida com essa sazonalidade?
Quem é autônomo? Aí, eu vou colocar o exemplo que eu falei quando eu pratiquei comigo. Porque eu saí, eu tinha ali 3 parcelas de seguro-desemprego, eu sabia que eu tinha ali R$1.500, R$1.700 para ficar me mantendo. Aí, então, eu me organizei. Eu falei, olha, eu sei que eu só tenho isso aqui. Primeira coisa que eu fiz foi descobrir quanto que eu custava. Ah, mas como assim? Quanto que eu custo? Quanto que eu preciso para minhas necessidades essenciais, os meus fixos? Água, luz, aluguel, quanto que eu precisava para aquilo ali? Cara, eu preciso de R$3.000 para sobreviver, para comer. Isso no padrão que eu queria, um exemplo. Para eu comprar, para fazer mercado e tal, ou ainda ter um lanchinho ali de vez em quando no final de semana, quando eu não quiser fazer janta. R$3.000 é a média. Só que agora eu sei que eu não trabalho fixo, eu não tenho mais aquele salário. Eu sei que eu vou ter que trabalhar para poder pagar. É um dia diferente do outro, igual você está falando. Tem dia que eu ganho, tem dia que não, e como se diz, e a gente vai seguindo. O que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi reduzir ao máximo que eu pude, tudo. Eu tinha unha, cabelo, tinha um monte de coisa. Como que eu vou me organizar? Eu tive que reduzir os meus gastos. Entra a questão da disciplina. Eu sei quanto que eu preciso para eu sobreviver. O básico. Eu sei que para eu ter algum luxo, eu vou ter que fazer um esforço para isso. Qual que é a minha meta? Eu organizar para que eu faça um sacrifício por um tempo, para que depois eu tenha uma qualidade de vida mais tranquila, que eu vou poder usufruir do que eu quiser mais lá na frente. O problema é que as pessoas não querem reduzir um pouco os seus custos. Não vou diminuir o meu padrão. Eu sei que se eu tenho aquelas obrigações, é onde entra a disciplina. É você trabalhar com metas. Todas as vezes que eu sento, que eu começo a fazer um planejamento financeiro com algum cliente, uma das primeiras coisas, dos tópicos, é se você tem metas, se você tem objetivo. Por quê? Porque não tem como você trabalhar igual a gente estava falando aqui ainda agora. Eu estou vivendo hoje porque eu não sei se amanhã eu estou vivo. Na sua consciência, você vai estar vivo amanhã. Então, por que a gente não consegue se organizar antes do problema vir? Porque o nosso costume é o quê? Não, deixa acontecer, não vou sofrer por antecedência, não, vai dar certo. Mas eu não estou fazendo nada para aquilo ali dar certo. Então, antes eu tinha um salário fixo. Todos os meses eu sabia quanto que eu podia gastar, eu sabia que eu podia fazer parcela, eu sabia que eu podia fazer um monte de coisa. A partir do momento que eu decidi abrir, eu comecei do zero. Então, eu fiquei ali os 3 meses só com o salário, no caso, o seguro-desemprego. E depois, eu falo que foi um dos meus maiores aprendizados. Eu comecei do zero, porque aí eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel, eu não tinha dinheiro para pagar o mercado, porque bem na época o meu marido saiu do quartel, então ele estava começando do zero junto, então a gente não contabilizou isso daí. Em 2, 3 meses ele ia sair do quartel, então ficou os dois no zero. E aquilo dali eu fui acumulando dívida. O que eu ganhava 150 para um serviço aqui, aí ganhava 200 no outro, 300 no outro, então eu estava ganhando picado. Só que as minhas dívidas não são picadas, meu aluguel eu tenho que pagar ele inteiro. E aí eu fui acumulando e fui me endividando mais, e eu falei, meu Deus, eu comecei a trabalhar, me aprofundar nisso, para me organizar, e o negócio tá epetecando. Eu falei, tem alguma coisa errada, mas não faz parte do processo. Infelizmente, para quem vive um dia após o outro, e a gente precisa, né, desse maná do dia, né, da nossa receita, do trabalho do dia, a regra é simples, é a disciplina.
Não é porque tinha dia que eu acordava, nossa, tô muito desanimada, tô muito para baixo, tô desmotivada. Moço, vai sem motivação. Vai para cima e chega lá na hora, acha a motivação no meio do caminho, se não achar, vai sem. Por quê? Aí foi aonde eu comecei a renegociar um monte de dívida, porque estava com aluguel atrasado, estava com cartão de crédito, estava com um monte de coisa, que até então eu estava conseguindo pagar. Mas aí eu comecei do zero. Hoje, para uma pessoa, um empreendedor, sempre que eu estou... recebo algumas perguntas relacionadas, Rafa, quero empreender, trabalho, empresa fixa, privada, quero empreender. Hoje eu falo que o ideal é o quê? Você se planejar, quem tem um salário fixo, e você tentar sempre ter uma reserva de 6 meses das suas dívidas, do seu dia a dia. Você tem que ter essa reserva para você começar a empreender, porque aí, caso dê um aperto, você tem ali aquela reserva que você sabe que vai te suprir. Agora eu fui na cara e na coragem. Então, para mim, são desafios diários, que independente da área, igual você falou, se for tanto nessa área artística, quanto eu atendo muito profissional autônomo, engenheiro, dentista, até vendedores mesmo que vêm fazer algum serviço comigo, eu falo sobre isso, que tem como a gente se organizar. O que não tem como, o que atrapalha, é porque muitas das vezes a gente não quer abrir mão. Eu não quero diminuir o meu padrão. Quando eu trabalhava em empresa privada, eu almoçava em churrascaria, eu almoçava em restaurante bom, direto. Mas aí, quando eu saí, eu queria continuar aquela mesma rotina. Mas eu sempre comi na churrascaria. Não, mas eu sempre comi, sempre saí no final de semana. Não, eu sempre fui no shopping todo mês e comprei uma roupa nova. Mas aí não me cabia mais. Se eu fiz a decisão de empreender, isso vem com certas responsabilidades e certos sacrifícios. O ideal é que você segure esse padrão até você poder bancar o padrão que você quer. Uhum. Então, é reduzir. As pessoas não querem reduzir. Uhum. Eu atendi uma cliente uma vez que ela tinha a receita alta, porém, por conta de empréstimos, essas coisas assim, a receita dela tinha diminuído. Só que o padrão de vida dela continuava. Ela falou, Rafa, onde é que eu tô errando? No primeiro mês eu mostrei. Eu falei, simples. Você, na sua cabeça, você ainda acha que você tá ganhando isso aqui. Mas você não ganha. Eu falei, olha aqui os descontos que tem no seu contra-cheque. Olha aqui as suas despesas. Eu falei, você não ganha isso. E você tá vivendo como se ganhasse. Uhum. Aí ela, mas como é que eu vou... o que eu vou fazer? Não, eu já sei, eu vou trabalhar mais para poder ganhar mais. Aí eu falei, você está escolhendo o caminho errado. Porque você vai se matar de trabalhar para manter os hábitos que, querendo ou não são saudáveis no momento. Uhum. Aí é onde eu sempre falo para a pessoa, o autoconhecimento. Né? Você tem que se conhecer para eu falar assim, não, eu vou dar uma segurada aqui agora, porque é muito difícil. A gente não quer abrir mão das nossas regalias. E as pessoas cobram isso. Mas antes você fazia. Então, tem uma pressão social mesmo. Sim, e a pressão social, por isso que é tão importante o autoconhecimento, a inteligência emocional, porque você ter essa capacidade de falar ou não, igual... às vezes o pessoal me liga, ai Rafa, vamos, eu falo, olha, não me cabe. Mas por quê? Minha caminhada começou tem 2 anos. Já não estou mais no zero igual eu comecei antes. Mas lá atrás eu não falava o não. Uhum. Eu continuava saindo. Hoje eu já falo, não, esse mês eu ainda não bati a meta que eu estipulei para mim, não posso sair. Uhum. E adiar a recompensa, né? Eu tô adiando a recompensa e, querendo ou não, não é porque hoje eu já me organizei. Não, eu tenho a visão da onde eu tenho que sempre estar melhorando. E é um hábito. É tão engraçado
que há uns 2 meses atrás, eu fechando a fatura e tal, eu fiz um desafio no Instagram, 30 dias para você organizar suas finanças. E aí todos os dias eu postava ali alguns hábitos, o que você pode fazer, o que não pode. E aí eu fechei o mês e a fatura do meu cartão de crédito foi lá em cima. E aí eu fiquei muito chateada, porque eu falei, meu Deus, eu perdi tipo assim, eu perdi o foco. E aí eu falei, não, tá errado. Então, o hábito é diariamente, todo dia você tem que estar ali. Aí no mês seguinte, eu reduzi a fatura do meu cartão para metade. Aí eu falei, não, eu não posso perder o controle. Por quê? Porque eu tenho o meu foco, eu tenho o meu objetivo, eu tenho a minha meta. É um sacrifício que você resolve fazer agora, para você poder aproveitar depois. Ah, vou deixar de viver? Não, não é deixar de viver. É só você dar um passo de cada vez e não ceder tanto a essa pressão social de que você, igual, Rafa, mas antes você ia, antes você fazia. Eu fazia, mas a Rafaela de antigamente não é a mesma Rafaela de hoje. As pessoas que me conheciam há 2 anos atrás, hoje precisam me conhecer novamente. Porque os meus hábitos são diferentes, hoje eu cuido da minha saúde, hoje eu estudo bem mais, hoje eu faço sacrifícios. Aí vem a parte de você se autoconhecer, para você saber quanto que você vale. Isso até mesmo na hora de você cobrar. Às vezes um artista que está cobrando R$500, mas espera aí, será que esse valor que eu estou cobrando tá realmente certo? Será que porque eu cobrei, o fulano cobra isso aqui, tá na média, mas o custo de vocês é o mesmo? Às vezes o outro não tem algum custo e você tem. Então, um erro comum também é você não conhecer o seu preço, o seu valor mesmo. Você saber quanto que custa para você estar ali exercendo o seu trabalho, exercendo a sua arte, o seu serviço. Então, isso afeta muito na hora de você fechar a conta. Como se diz, o resultado é gritante. Isso de disciplina, eu queria até fazer uma pontuação. Que muitos artistas, a maioria dos artistas que eu conheço, boa parte dos artistas que eu tenho contato, eles são, assim, extremamente disciplinados com a sua arte. Extremamente disciplinados. Estudam, sabe? Não tem tempo ruim, estudam todos os dias, boa parte deles, né? Assim, artistas profissionais mesmo. Estudam, se aprimoram em técnicas, em instrumentos, né? No caso de músico, estudam e fazem cursos e pesquisas e extensão e tá sempre aprimorando, né? Super disciplinados para desenvolver a arte. Mas quando fala de transferir essa disciplina para a história do financeiro, a história muda. Muda. E é engraçado, né? Porque assim, se você... Disciplina é disciplina. Tem que né? estar em curioso, todas as né? áreas. Isso é curioso se a gente pensar, né? Porque disciplina é disciplina. Não tem disciplina de uma coisa e disciplina de outra. Então, assim, por que para um caso funciona e para outro caso nem tanto? Qual que é o bug aí? Qual que é o ruído que tem aí? É o interesse, a prioridade. Eu tenho interesse em me especializar, em melhorar para eu poder trabalhar, oferecer um produto melhor. Mas tem áreas da minha vida que não são tão prioridades. Então eu vou deixando ela ali de lado. Isso aqui não é importante para mim, para que eu vou gastar energia? Só que é igual você falou, disciplina é disciplina. E quando você... eu acho que um ponto assim que as pessoas não refletem é que o financeiro, ele afeta todas as áreas. Porque você não dorme direito, você não come direito. É o extremo. Ou você come demais porque você está ansioso, ou você não come nada. Aí é briga matrimonial, na família, porque dinheiro, igual eu falo, ele afeta todas as áreas. E um fato que eu sempre coloquei como prioridade é que lá em casa, por exemplo, eu e meu marido, é proibido brigar por causa de dinheiro.
Eu lembro o nosso primeiro ano de casados, 2 jovens. Nunca tinha tido ali aquela responsabilidade. Morando junto, aí tem aluguel, tem carta, um monte de coisa. A gente estourou limite do cartão, a gente estourou cheque especial, a gente estourou tudo. Tudo que a gente tinha direito, a gente estourou. E aí o dinheiro começou a apertar. Para um casal jovem, eu considero que a gente ganhava até bem, só que totalmente descontrolado. E aí chegou num momento que ele falou assim, a regra não pode brigar por causa de dinheiro. Os 2 gastou, os 2 vai pagar. Assim, graças a Deus, ele sempre foi muito pé no chão. Então, eu acho que isso me ajudou bastante. Por isso que a parte da família, dos amigos, ajuda. Porque você tá com um problema de financeiro, alguma coisa, você vai pedir ajuda para quem? Por uma pessoa que tá mais descontrolada que você. Não faz sentido. Então, essa parte de você parar e ter um aconselhamento, um acompanhamento correto, influencia muito, até mesmo nessa parte. Por quê? Porque vai te ajudar a focar em todas as áreas, a dividir a sua disciplina em todos os âmbitos da sua vida. O profissional, porque você precisa de melhorar para você poder até mesmo aumentar o seu valor, seu equity. Automaticamente você vai estar valendo mais, porque você faz um bom serviço, você faz um bom trabalho, automaticamente já melhorou, você já sobe o seu padrão de vida. Mas se você não cuidar das outras áreas, não faz sentido. Por que a gente vê muita gente talentosa e às vezes não vai para frente por conta disso? Não, eu tenho talento. E é regra, talento não vence jogo. Não adianta você só ter talento, não adianta você só... eu sou muito talentosa na área das finanças, mas espera aí, eu não pratico em mim, eu não cuido da minha saúde, eu não cuido do meu emocional, eu não faço nada. Só estou preocupada em estudar. Uma hora a mente trava. A gente não consegue. Eu tive uma professora de química que eu nunca esqueci. Ela falou assim... Quando ela chegava em casa, ela ligava a televisão para assistir uns besterol, coisa de Animal Planet. Tipo assim, umas coisas aleatórias, totalmente fora da rotina dela. Aí eu falei, mas quando você chega em casa, você não vai estudar, não vai... Ela, Rafaela, ninguém é 100%. Não tem como. A mente precisa desse descanso. Então, tem o meu momento de estudar, mas tem os meus momentos de besterol para eu poder assistir um desenho, assistir um filme, não fazer nada. Entrar na minha caixinha do nada e não fazer nada. E eu acho que essa falta desse equilíbrio, tudo que é demais é prejudicial para a gente. E aí as pessoas esquecem. Não, eu vou estudar, eu vou ficar boa e tal. Sim, mas e as outras áreas? Se é uma engrenagem, se não estiver comunicando, não adianta. Que você está olhando para cá, mas a mão está para o lado de cá. Sua mente tá no trabalho, seu corpo está no trabalho, mas a sua mente está em casa. Não flui. Você vê que grande parte dos problemas acontecem por causa disso. Seu corpo está ali, presente, mas você vai olhar, sua mente está nas dívidas, está no problema de saúde da família, está no filho, que está tendo problema na escola, está no boleto que eu tenho que pagar e ainda não entrou dinheiro, ainda não entrou contrato. Então, ninguém é 100%, mas a disciplina sempre vai te ajudar. A disciplina de você entender e manter esse equilíbrio sempre vai te colocar um passo à frente de muita gente que pode ter mais talento que você. A pessoa tem talento, mas é indisciplinada, tá focada só naquilo ali, vai chegar uma hora que isso vai bugar. O corpo vai pedir socorro, a conta não vai fechar. Interessante. Viu aí, né? Então, a gente já tá indo pro final da nossa conversa, que tá ótima, por sinal, eu ficaria aqui horas falando, muitas horas, mas como a gente tem uma limitação técnica, eu queria que você, assim, o pessoal lá já viu, já entendeu tudo isso aí que a gente falou aqui, né, sobre, né, a importância de lidar com as finanças. E agora? Faz o que com isso? A partir daqui,
Vai fazer como? A pessoa vai fazer lá assim, não, beleza, agora eu vou me organizar. O que ela vai fazer? Por onde que ela vai começar? Faz o quê e depois o quê? Eu queria que você desse um passo a passo, assim, para a pessoa dar um start. Eu acho que o ponto principal é exatamente você se autoconhecer. Você saber o seu limite. Quanto que eu necessito. Que é igual eu falei, às vezes o meu padrão de vida não condiz com a minha situação financeira. Eu estou vivendo acima. Anota o básico. Água, luz, telefone, aluguel, mercado, gasolina, vale transporte, o essencial. Quanto que você precisa? Ah, Rafa, eu preciso de pouquinho. Não tem problema, anota esse pouquinho. Faz uma lista. A parte de você se conhecer, que faz muita diferença, é o quê? Eu tenho a mania de usar muito, gosto muito de usar planilha. Eu tenho clientes que eu cheguei, mostrei e fiz aquela planilha, aquele malabarismo todo. E aí a cliente, Rafa, não entendi. Não consigo enxergar. Eu fiz de novo e tal, reformulei. Rafa, não. Eu falei, tem alguma coisa errada. Aí fiz alguns processos só para entender como é que você vai entender melhor. É pelo celular? É por um aplicativo? Hoje em dia tem muitos aplicativos que ajudam. O aplicativo faz esse auxílio. É um caderno? Eu descobri que a minha cliente, o negócio dela era o caderno. Rafa, ela fez uma lista, ela anotou tudo, da balinha que ela comprou na padaria, ao aluguel, tudo ela anotou no caderno. Aí eu falei, beleza, agora eu vou separar junto com você. Aí eu coloquei ali o que era essencial, o que não era essencial. Você saber diferenciar isso também é muito importante. E aí identificar como é que vai ficar melhor para você se enxergar. Se é por um computador, por uma planilha, se é pelo seu celular, se é pelo bloco de notas, se é por uma folha de caderno. Identificou, anota ali tudo que você tem. De preferência, coloca também em outro campo os seus possíveis planos. Ah, mas eu mudo muito, oscilo muito. Hoje eu quero isso, mas não tem problema, anota. Minha meta é ter isso aqui. Anota. Uma meta de 6 meses, uma meta de 1 ano, uma meta de 5 anos. Coloca lá, em 5 anos eu quero estar assim. Por quê? A nossa mente, ela trabalha baseado naquilo que ela acredita. A nossa mente, ela não sabe diferenciar o sim do não. Se eu falar, não pensa numa bicicleta rosa, assim, assim, assim. Só de eu falar, você já está pensando. Então, quando você anota e faz os seus planos, a sua mente já começa a trabalhar como é que aquilo ali vai se realizar. Aí você faz um trabalho reverso. Você vai lá na frente, como que você se enxerga e começa a projetar. O que eu preciso fazer para alcançar isso aqui? É sacrificar uma blusinha no final de semana? É sacrificar um happy hour? É sacrificar uma saída? É o quê? Se você identificar quanto que você custa, aí você já deu o passo principal. Porque você já vai saber qual vai ser o seu valor. Quanto que você precisa ganhar, quanto que você precisa ter, o que você precisa fazer. Anotou os gastos, aí você vai eliminar ali o que não for tão essencial, reduzir as despesas. Ter mais de uma fonte de renda é regra primordial. Rafa, só tenho o meu salário. É um passo da pobreza. Para quem faz, independente do que você faça, você tem que ter mais de uma fonte de renda. Você tem que ter outras formas. E uma forma que eu descobri foi exatamente os investimentos. Eu me coloquei à disposição para aprender mais, porque isso fez muita diferença. Então não adianta eu só estudar e não colocar essas coisas em prática. Então quando você anota os seus gastos, do cafezinho, da balinha até o aluguel, você reduz suas despesas, aumenta as suas receitas, aí essa rotina, esse ciclo já começa a modificar. Você já começa a enxergar de uma forma diferente.
99,9% dos clientes que eu atendo, quando a gente senta o primeiro mês, que eu vou acompanhando ali o dia a dia e tal, como é que o que a pessoa gasta, eu vou anotando, ela vai anotando, chega no final do mês, quando você olha, todo mundo se assusta. Não, é golpe. Meu cartão foi clonado. Aquilo que eu falei, de 10 em 10, quando você vê a fatura cresceu. E a gente não para observar. A gente não se planeja. E você ter uma reserva entra nisso. Em você colocar isso como uma prioridade. Quanto que está valendo o seu sonho? Em você poder trabalhar exatamente com o que você gosta, você fazer algo que te faça bem. Porque eu acho muito frustrante a pessoa que cumpre ali uma carga horária de 8 às 6, ou qual que seja o horário comercial ou não comercial. Você levanta cedo, aí você vai trabalha ali de 8 às 6, chega às 6 horas da tarde, você está cansado, aí você mal interage com a sua família, chega, toma um banho, janta, deita, vai dormir, espera o despertador no dia seguinte, a mesma rotina, e quando você vai ver, se passou anos e você não fez nada. Eu acho muito desperdício. Eu gosto muito de viajar, então uma das minhas metas, os meus objetivos, que está sempre nos meus planos, é fazer viagens, é conhecer lugares diferentes por conta disso. Porque eu fico assim, a vida é muito mais do que só pagar boleto. É muito mais do que só passar raiva. Tem que ter os seus prazeres, nada é 100%, claro, tem os problemas também. Mas o mundo é muito grande para você nascer e morrer num lugar só. E uma fase assim que faz muita, né, que fez muita diferença para mim, é enxergar o meu dinheiro como um tempo. Você tem que enxergar o seu dinheiro como um tempo, porque é o que você mais tem de precioso. Quando você tem um filme que eu gosto muito, é O Preço do Amanhã, que é com Justin Timberlake. As pessoas têm um relógio aqui, eles vivem 25 anos, chega a 25 anos o relógio zera. E aí você tem que trabalhar para ganhar tempo, senão você morre. E aí eu achei assim, eu fiquei muito assustada ao mesmo tempo, porque dentro desse filme, ele... Gente, eu tinha desligado, desculpa. Putz. Dentro desse tempo, as pessoas, elas trabalham, em vez de você ganhar dinheiro, você ganha tempo. E aí vai zerando o tempo, as pessoas entram em desespero e vai no banco para pedir tempo emprestado, aí você tem que trabalhar. E aí eu falei assim, eu acho que se as pessoas enxergassem o nosso dia a dia assim, que você não ganha dinheiro, você ganha tempo. Porque você vai comprar um carro, você financia um carro ali, o carro não é 60 mil. O carro é por 5 anos. Você trabalha 5 anos para pagar o seu carro. Então, você não está pagando 60, 70, 100 mil no carro. Você está trabalhando, você está pagando com o seu tempo. Um happy hour, você gasta ali 200, 300 reais, você não gasta 200 reais. Quanto que custa a sua hora por dia? Tá me custando 2 dias de trabalho. Eu vou trabalhar 2 dias para sentar num restaurante e gastar 200 reais. Então, tempo, é verdade. As pessoas não enxergam como um tempo. Então, quando você enxerga o seu dinheiro como o tempo, não é quanto você ganha, é o quanto que você está trabalhando para ganhar aquilo dali. Aí as coisas começam a ficar mais assustador, porque aí você fica assim, meu Deus, eu tô perdendo tempo com umas coisas tão banais. Aí é onde fica fácil eu falar não. A pessoa fala, vamos num show. Quanto que tá o ingresso? 350 reais. Nossa, Rafa, mas você tá muquirando. Gente, não é muquirando. Eu trabalhei quanto tempo para ganhar os 300 reais? Meu Deus. Aí isso começou a ficar automático para mim. Eu já começo a fazer esse tipo de conta. Peraí, eu trabalho quanto tempo para poder ganhar isso mesmo? É claro que sim, né? Você tem que se permitir também, né? Não, muito. Né? Mas aí é aquilo, é escolher, né? Adiar a recompensa. Você também não vai em tudo que... Né? É aquilo que você falou, né? Tipo, não vou passar vontade. Não é a história de para poder viver amanhã.
Igual eu falo, eu tô sacrificando o meu tempo hoje para poder curtir minha família amanhã, para eu poder ter o carro que eu quero. Eu brinco muito, quem anda comigo, meus clientes, eu sempre falo, olha, minha Dodge Ram não vai chegar, não vai chegar de graça, o cara não vai ficar com dó da minha cara e vai falar, olha, toma aqui. Eu falei, porque mesmo que ele me dá essa caminhonete, eu falei, vai adiantar o quê? Eu não tenho dinheiro para bancar. É verdade. Então, o que tá custando você ter o seu sonho? Para você, quando chegar lá na frente, você vai falar o quê? O que você fez? É isso. Incrível, Rafa, adorei nossa conversa, foi muito bacana, muito legal mesmo, muitas reflexões, né? E eu queria saber onde é que o pessoal te encontra, nas redes sociais, se você está com algum projeto que você já podia adiantar, alguma coisa. Eu gosto muito, sempre eu falo, qualidade de vida, prioriza a sua qualidade de vida. O meu Instagram pessoal é rc.aires. Eu posto muito sobre essa parte de qualidade de vida e sobre investimentos. Dou ali dicas para quem quer aprender a investir. E tenho o R6, assessoria, que fala sobre, que é quando eu falo sobre finanças mesmo, mostro ali o dia a dia da rotina, precificação, como é que você faz para entender quanto que vale o seu tempo, quanto que está valendo esse esforço da sua vida. Então, o R6 Assessoria eu falo mais sobre finanças, sobre o dia a dia, sobre os cursos. E o meu pessoal eu falo mais sobre investimentos, sobre o meu dia a dia, sobre essa parte mais da qualidade, de você aproveitar, não somente trabalhar. Então, eu uso as duas redes. Bacana, legal. Então, vocês correm lá e ver que é um conteúdo muito bacana, muito, muito legal. Eu já dei uma olhada lá por alto, assim, tem muita coisa legal para aproveitar. Obrigada, viu, Rafa, por você ter aceitado meu convite, por essa conversa tão bacana, tão esclarecedora, tão reflexiva. E eu espero que você volte mais depois. Vamos combinar outra volta aí, que tem muita coisa para falar sobre isso, né? Eu ficaria muito tempo aqui. Eu falo pro pessoal que falar sobre dinheiro é algo que todo mundo gosta. Então, agradeço o convite. Fiquei, assim, muito lisonjeada, adorei. Estou acompanhando aí o seu trabalho, o projeto. Então, tem aí muitos objetivos ainda para vir, né? Para colocar em prática, para facilitar esse processo da pessoa lidar com dinheiro, porque igual eu falei, às vezes a gente coloca dinheiro como uma coisa tão pesada, a gente já tem muitos mitos, muitas crenças em relação a dinheiro, e não é. Eu falo, como eu disse, por experiência própria, por mais que eu brinco, é verdade, tá? Eu sou uma ex-gastadora compulsiva. E é possível, né? É muito possível. É isso aí. Eu acho que é a mensagem que fica, né? Se você se responsabilizar, né, pelo trajeto, disciplina. Acaba conseguindo. O quanto que você quer aquilo. Você sempre pensa assim, o quanto que você quer. Massa. Para você entender se vale a pena ou não. Legal. É isso aí, hoje eu conversei aqui com a Rafaela Aires, ela é consultora financeira. A gente falou muito sobre disciplina, vou até repetir a última. Disciplina, qualidade de vida, você adiar uma recompensa para ter grandes coisas no futuro, né? Você pensar nos seus objetivos, os mitos que você tem aí sobre dinheiro, aí na sua casa, é bom você dar uma pesquisada. E é possível, viu? Viver de arte, viver bem e financeiramente bem também. Né? Basta você se responsabilizar com o seu processo aí, com a sua jornada. Então, eu fico por aqui. Eu sou Carla Raposo, vocês me encontram lá nas redes sociais, _Carla, _Raposo, ou no Bando de Borboletas também, sigam a gente lá. O episódio vai ao ar no YouTube, no Spotify, sigam também, acionem o sininho lá para ver os conteúdos. Se você conhece aí alguém que está querendo viver de arte ou já vive, quer dar um salto aí na carreira, chama ele para cá, porque está vindo muita coisa boa por aqui, viu? A gente está falando com muita gente bacana. Então é isso, até o próximo e tchau!